Olá, meus amigos. Deixa eu te avisar antes que eu esqueça, no último vídeo, quando eu postei, eu esqueci de colocar o nome do livro e autor que eu citei no vídeo, mas coloquei, tá? Tá lá na descrição, algumas pessoas comentaram, ai, cadê, né, o nome do livro e autor? Tá na descrição do vídeo. Assim como vários outros livros, se você olhar toda a descrição do vídeo até o final, ele tem todos os outros livros que eu tenho comentado contigo aqui no canal, tá bom? Vamos conhecer então a história de mais um brasileirinho de hoje. Achei uma graça o jeito que ele começou. Ele fala assim: Oi, Vanvan. Achei tão fofinho. Estava em dúvida se escrevia para ti ou não, mas cá estou. Nasci dentro do convênio na igreja, com meus pais e irmãos inseridos. Então, desde pequenininho, já estava no berçário e primária, usando aquelas roupas apertadas que pinicam e gravatas que sufocam. Eu detestava aquilo tudo, mas meus pais sempre diziam, vai se acostumando para quando ficar mais velho. Desculpa. Apesar de eles serem bem flexíveis e me deixarem ficar com a camisa desensacada e sem gravata. Quando completei 8 anos, chegou o tão maravilhoso e esperado, ele coloca entre aspas, batismo. Sinceramente, eu não estava nada animado para aquilo. Tentei mandar uma conversa para minha mãe dizendo, não sei se estou preparado para isso, para ver se me livrava de alguma forma. Não adiantou e segui em frente. Ela me disse que quem disse estou preparado ou não é o bispo. Tudo é o bispo, né? Após meu batismo, que foi feito pelo meu irmão mais velho, fui recebido com um agora não peque não, se pecar não tem mais volta. Fiquei imediatamente assustado e com medo de cada passo que eu dava, mas segui em frente quietinho. Quando cheguei à fase do sacerdócio arônico, já tive problemas com masturbação. Tive uma sexualização muito precoce decorrente de abusos sexuais que sofri por um primo e um amigo, entre aspas, mais velho. Acredito, inclusive, que esse seja meu maior bloqueio em me relacionar amorosamente com garotas. Não. Abuso sexual não te transforma em gay. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma observaçãozinha que ele faz que eu acho muito válida. Ano vai, ano vem, comecei a me sentir muito culpado por conta da masturbação e resolvi contar para uma amiga que estava muito mal e que queria conversar com o bispo, mas ainda não tive coragem de chamá-lo. Ela disse que eu tinha que falar, independente do que fosse, e a conversa morreu por aí. Mais tarde, no mesmo dia, o bispo me manda uma mensagem dizendo que queria conversar comigo no dia seguinte. Tive uma crise de ansiedade e que comecei a suar frio. Me enrolei na cama e fiquei tremendo. Meu amigo que estava jogando aqui em casa estranhou e eu não conseguia falar nada. No dia seguinte, vamos a tal entrevista. Por coincidência, minha mãe tinha uma atividade da primária e foi junto. De antemão, já sabia que não conseguiria falar nada para o bispo por vergonha. Então eu escrevi numa carta e simplesmente entreguei para ele. Meu bispo foi uma pessoa maravilhosa, super compreensível e a princípio pareceu querer me ajudar. No fim da nossa conversa, ele disse que iria conversar com meus pais e me perguntou qual dos dois era mais tranquilo para falar desse assunto. Gelei e não sabia o que falar. Escolhi meu pai, não sei porquê. Mas já que minha mãe estava na capela, ele chamou ela mesmo. Então ele simplesmente entregou a carta que eu escrevi para minha mãe ler. Minha intimidade mais profunda, morri de vergonha e fui chamado para entrar na sala. Minha mãe me deu um abraço carinhoso e disse que estava orgulhosa por eu ter tido a coragem de falar e querer mudar, apesar de não ser um problema a masturbação. O bispo me deu umas instruções e disse que eu seria acompanhado por ele para me ajudar a melhorar. Meu Deus. Por incrível que pareça, nada aconteceu. Tanto o bispo quanto minha mãe trataram a situação como se fosse nada. Fiquei sem entender. Não fui mais procurado pelo bispo, minha mãe não me cobrou nada e ficou por isso mesmo. Recentemente, aos 19 anos, comecei a achar muitas coisas estranhas e comecei a questionar. Pus em dúvida minha crença em Deus
e resolvi ir atrás de informações que meu melhor amigo, filho atual do bispo, me disse, mas não queria contar para não abalar a fé alheia. Descobri cada absurdo, fiquei 3 dias seguidos vendo apenas conteúdo sobre as mentiras que a igreja contava. Quanto mais fundo eu ia, mais sujo ficava. Decidi que não queria mais ficar nessa organização. O problema agora é, minha mãe é um membro ativo, um membro devoto, serve no templo e não aceitaria muito bem. Então tive a ideia de montar um dossiê de tudo que havia descoberto, chegar para ela e dizer, mãe, não quero mais ficar nisso por causa disso aqui. E apresentar provas concretas para ela ver que eu não quero sair da instituição por motivos fúteis. O problema é que não sei nem por onde começar, mas que eu vou fazer, vou. Inclusive para ajudar meu amigo, filho do bispo, que também quer sair, mas sendo filho do bispo é complicado. Eu já quase fui para a missão várias vezes, mas sempre por algum problema de saúde não podia ir. Agora estou passando por uma preparação de cirurgia que pode durar até 2 anos, então estou bem seguro, longe de cobranças. Vou fazer minha faculdade, fazer minha cirurgia, cuidar de mim e ser finalmente livre depois de 19, quase 20 anos nessa igreja. Obrigado por ler até aqui. Desde já, um grande abraço. Te enxergo uma luz muito especial que eu não vejo em muito membro fiel da igreja. Que bonitinho. Meu querido, muito obrigada, viu, por mandar aqui a tua experiência pra gente, que eu considerei bem humorada, considerei muito autêntica, algo que é super normal, que acontece na juventude e que é feito assim um bicho de 7 cabeças, né? Que é a masturbação, uma prática totalmente normal e é um presente que a mãe natureza dá pra gente, pra você não sair por aí tendo relações sexuais aos 10 anos de idade, até antes. Porque cada pessoa ela vai ter uma sexualização diferente. Alguns despertam para esse fator mais cedo, outros mais tarde. Mas não tem nada de errado nisso, não tem nada de sujo, não tem nada de pecaminoso, sabe? Pecaminoso é você ser, por exemplo, um pedófilo e você se achar no direito de abusar de uma criança, como aconteceu com ele quando ele era criança aqui. Ele não entra em detalhes, mas ele fala que foi abusado sexualmente por um primo e um amigo, entre aspas, mais velho. Isso sim é sujo, isso é pecaminoso. É você, como adolescente ou adulto ou adulta, porque mulheres também fazem isso, é você usar o sexo como algo tão egoísta e subjugar alguém contra a vontade daquela pessoa, para te satisfazer. Então isso sim, na minha opinião, é pecaminoso, é nojento, é sujo. Agora você, como jovem, como adolescente ou até como adulto, sabe? Dentro da tua privacidade, você usar a masturbação como meio de aliviar os hormônios sexuais, né, que estão ali a mil. Isso é bom, isso é saudável, e eu não tô falando isso jogando palavras ao vento. Eu já comentei com você aqui no vídeo anterior, não me lembro o título do vídeo agora, mas eu escutei de um psiquiatra em um evento que eu participei aqui em Salt Lake, protestando contra entrevistas a portas fechadas que bispos fazem com menores de idade. Você se lembra? Se você me acompanha aqui no canal, você vai lembrar. E durante aquele evento, o psiquiatra, ele estava falando sobre o fato de jovens de 12 a 17 anos, se eu não me engano, o alto índice de suicídio entre jovens dessa idade por conta da sexualidade. Alguns deles por serem membros da comunidade LGBTQ e outros por terem problemas de masturbação e não conseguirem, entre aspas, parar com essa prática e se sentirem tão mal,
tão pecadores, tão sujos, que alguns deles acabam tirando a própria vida. Eu comentei isso com você no outro vídeo. Então, esse psiquiatra falou sobre os benefícios da masturbação. Ele disse que sempre que ele recebe um jovem no consultório dele, eles comentam sobre isso. Se o jovem traz esse assunto à tona, ele recomenda, tá? Então, você jovem, querido, querida que tá me escutando, se você é membro da igreja e acredita que, agora me masturbei, vou ter que contar pro bispo, calma, fica tranquilo, fica tranquila, conversa com aquele Deus, o qual você ama, adora, no qual você acredita, conversa com ele, sabe por quê? Porque foi ele que criou o teu corpo assim, foi ele que te deu o poder de se masturbar. Existe sabedoria. O nosso corpo é uma máquina impressionante, incrível. E a masturbação ela só vai te trazer benefícios, da mesma forma que uma vida sexual saudável entre duas pessoas também vai trazer benefícios, sejam quais forem os gêneros dessas pessoas, tá? Eu falo isso porque eu quero incluir aqui a comunidade LGBTQ, porque para você ter uma vida sexual feliz, saudável, satisfatória, isso não acontece somente entre casais heterossexuais, por ilusão, tá? Então procura ficar tranquilo, viu? Ele fala que é algo muito... ele toca sobre num tabu aqui que a gente não fala a respeito, mas existe, infelizmente, é muita ignorância. Abuso sexual não te transforma em gay. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, é verdade. Essa falsa crença existiu ainda por muitos anos, inclusive no meio médico, no meio acadêmico, científico, dizendo que se você sofria abuso sexual, principalmente se era um menino que sofria abuso sexual na infância ou adolescência, pré-adolescência, ele se transformaria naturalmente em gay. Isso não é verdade, isso é um mito que, graças a Deus, a neurociência já derrubou. Estuda a respeito. Se você acredita ainda nesse mito lá do século XX, ainda existia, porque eu lembro de ter escutado isso ainda. No século XX, coisa recente. Então, tem pessoas que têm essa falsa crença, tá? Então, tá. Meu querido, com relação a... Bom, ele teve sorte aqui, antes de seguir. Ele teve sorte aqui porque ele disse que o bispo dele foi maravilhoso. Parabéns, bispo, desse jovem. Se você sabe quem é ele, né? Mas parabéns por ter tratado esse jovem com compaixão, com amor, com dignidade, ter permitido que ele encontrasse aí uma leveza que ele demonstra aqui na experiência dele. Quisera eu que todos os bispos agissem dessa forma, ao invés de ficarem entrevistando, acompanhando, como é que tá? Parou de se masturbar? Como é que tá? Vamos fazer metas, vamos orar, vamos nos arrepender, tem que se arrepender. Então, que bom que acabou tudo sendo deixado para lá, tanto pelo bispo dele quanto pela mãe. É isso aí, viu? Que bom. Tá vendo? Nem todo bispo é um carrasco, né? Ou como aquele presidente de missão que a gente conversou a respeito no último vídeo. Ele fala aqui que o filho do bispo também tá querendo sair da igreja, e eles são grandes amigos. Eu acho a ideia dele boa. Ele fala aqui em montar um dossiê, né? Eu achei tão bonitinho ele falando, porque ele podia ser meu filho, né? Ele é mais novo do que meu filho caçula, na verdade. Ele fala que... como é que fala? Ai, peraí, calma, muita calma nessa hora, deixa eu... tá. Eu tive a ideia de montar um dossiê de tudo que havia descoberto e chegar para minha mãe e dizer, não quero mais ficar nisso por causa disso aqui. Eu acho, meu querido, uma excelente ideia. Eu vou te dizer por quê. Existe na igreja essa falsa ideia, isso a gente já tem falado, já tem comentado tantas vezes aqui. Existe a falsa ideia de que, você quer sair da igreja? Então é porque vai ver que não quer mais guardar a lei da castidade. Ih, tá querendo beber, ou já bebeu, tá se desviando do caminho certo. Ih, tá querendo cair no mundo. Os motivos pelos quais você quer sair da igreja são sempre julgados pela comunidade serem motivos negativos,
pecaminosos, liderados por Satanás. Isso é um mito que a gente precisa derrubar. Muitas pessoas, inúmeras pessoas no mundo inteiro, e eu faço parte desse grupo. Muitos de nós saímos da igreja por puro conhecimento. Você descobriu a farsa, você descobriu as mentiras, as principais mentiras. Primeira visão de Joseph Smith, que não aconteceu. Veracidade do livro de Mórmon, que não é. Já falamos sobre isso aqui várias vezes. Restauração do sacerdócio, que também não aconteceu. O Joseph inventou essa historinha da carochinha. Então, assim, e várias outras coisas, várias outras mentiras. O caráter de outros presidentes da igreja, como Brigham Young, que era um tirano horroroso, e por aí vai. Então, assim, conhecimento tira muitas pessoas da igreja. É por isso que o teu líder religioso, o teu bispo, o teu presidente destaca, ou principalmente os 15 aqui vão subir no púlpito e falar para você tomar cuidado com as coisas que você lê, com os materiais anti-mormons que você pega para estudar. Eles vão querer te manter longe destes materiais, com medo e até com remorso de tocar nesses materiais. Eu não posso tocar nesse material, porque eu tenho um testemunho. Para que eu vou ler esse livro anti-mormon? Eu não sei teus líderes locais, mas as autoridades gerais aqui sabem muito bem que esses materiais não são anti-mormons, são materiais que falam a verdade sobre a igreja, contam a história dela, baseadas em documentos, baseadas em fatos históricos, tá? E isso é a última coisa que passa pela cabeça de uma mãe, por exemplo, se o filho de 19 anos chegar para ela e falar, eu não quero mais fazer parte da igreja. E eu sei porque eu era assim. Aliás, quando a minha filha, né, quis se afastar da igreja, ela tinha 16 anos de idade, eu fiquei preocupada, falei, pronto, agora vai cair no mundo, fiquei louca, fiquei preocupadíssima. Então, eu sei exatamente como é que um pai e uma mãe se sente quando o filho diz que quer sair da igreja. Mas pai, mãe, e se o motivo pelo qual teu filho quer sair da igreja for conhecimento? Talvez ele tenha se batizado na igreja, como o nosso amigo aqui da história de hoje, porque foi criado na igreja e é isso que você tem que fazer aos 8 anos de idade. Talvez ele tenha se filiado à igreja por ignorância e agora ele queira abandoná-la por conhecimento. É o caso do nosso brasileirinho da história de hoje. Talvez seja o caso do teu filho e da tua filha. Talvez ele tenha descoberto coisas sobre a igreja que você não descobriu e nem quer saber. Então você deveria respeitar o direito do teu filho ou da tua filha de viver a vida deles do jeito deles e confiar que você fez um bom trabalho como pai ou mãe e que o caráter deles, os valores morais deles não dependem da frequência a uma igreja. Estão aqui no coração e vai ficar tudo bem. Tá bom? Pensa nisso. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.